Bem-vindo a mais uma aula de português no Estudo em Casa. Eu sou a tua professora, chamo-me Teresa Cadete Sampainho, como já deves saber, e vamos começar a terceira aula dedicada ao tema estar perto na distância. Desta vez vamos estar perto porque vamos estar em casa. Vamos falar da nossa língua. E o título da nossa aula é A Minha Pátria é a Língua Portuguesa. Uma expressão de Bernardo Soares, um semi-heterónimo de Fernando Pessoa. E, de facto, através da língua conseguimos estar perto daqueles que estão distantes, não é? Porque é um elo de ligação a nossa língua. E vamos começar com uma citação de Virgílio Ferreira que nos diz o seguinte: uma língua é o lugar de onde se vê o mundo. E esta afirmação é válida porque, de facto, é através da forma como nós comunicamos, da nossa língua, que nós percepcionamos o mundo e que nos relacionamos com ele. E aqui, língua é qualquer língua. A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa, a língua gestual. Qualquer língua nos permite perspectivar e relacionar-nos com o mundo. Mas depois Virgílio Ferreira acrescenta: da minha língua vê-se o mar, na minha língua ouve-se o seu rumor. E aqui Virgílio Ferreira já fala especificamente do português, da nossa pátria, da nossa língua portuguesa. E porquê? Primeiro, por causa da nossa geografia. A nossa costa é enorme. Nós somos um país virado para o mar. E precisamente por isso a nossa história está marcada pelas grandes viagens. E ouvimos o mar, ouvimos o seu rumor e vemo-lo de cada vez que falamos. Tem sido uma constante nas nossas aulas a presença do mar, não concordas? Então, já estudámos aqui nas aulas do Estudo em Casa um poema de Fernando Pessoa da Mensagem. Lembras-te? O Mostrengo. Hoje trago-te um excerto de um poema que Fernando Pessoa, nessa obra, dedicou ao infante Dom Henrique, o grande impulsionador da expansão portuguesa. Lê comigo este excerto. O infante. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo. E viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Nestes versos nós temos a presença da união por oposição à separação. Logo, nos dois primeiros, de facto, é a vontade de Deus que a terra seja toda uma, que seja una, e que o mar una e não separe. Isto é, que o mar deixe de ser um obstáculo, uma separação, e que passe a ser um elo de união. E para o fazermos tivemos que sair da terra em direção ao mar. E neste poema temos a presença dos dois também. A terra, depois a viagem que nos levou de ilha em continente. A seguir chegámos até ao fim do mundo, descobrimos o nosso globo terrestre, a terra inteira redonda. E para isso sulcámos o mar, explorámos o mar. A orla branca que é deixada para trás pelos navios quando cortam as ondas. E o azul profundo. Foi graças a este movimento dos descobrimentos, à expansão portuguesa, que tivemos a confirmação de que a Terra é um planeta redondo, através, por exemplo, da viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães. E essa consciência de que a Terra é um todo, é una e uma, está aqui também, logo na primeira expressão, no primeiro verso, a Terra fosse toda uma. Depois, o facto dela surgir inteira, porque tivemos a noção de onde estavam os oceanos e onde estavam os continentes, e redonda do azul profundo. É um belo poema que tu vais ter a oportunidade de estudar mais tarde. Talvez até pode acontecer no 9º ano, mas certamente no 12º. E, uma vez que fizemos estas viagens, a verdade é que a nossa língua se espalhou por todo o mundo. E vamos ver agora um vídeo que fala sobre a variação geográfica da língua portuguesa. Diferentes acontecimentos da história de Portugal, como os descobrimentos, levaram à difusão da língua portuguesa, tornando-a numa das línguas mais faladas por todo o mundo. Influenciada também pelas línguas nativas,
A língua portuguesa foi-se diferenciando, dando origem às variedades geográficas do português. A variedade europeia, que é o português falado em Portugal continental e insular, Madeira e Açores. A variedade brasileira, que corresponde ao português falado no Brasil. Até ao dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. E as variedades africanas, que incluem o português falado nos seguintes países africanos: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. Quando lemos um livro, as palavras pintam-nos novos mundos na imaginação. Podemos conhecer países muito distantes, viajar no tempo, passar através de espelhos e ver o que nunca antes foi visto. O português é ainda falado em Timor-Leste. O presidente da região administrativa especial do Weikusi lançou a primeira pedra para a construção do aeroporto internacional. Maria Alcatiri afirmou que o desenvolvimento de Timor-Leste se inicia na região especial do Weikusi. A variação linguística é uma realidade incontornável. As diferentes variedades que uma língua pode assumir contribuem para o seu enriquecimento e devem ser encaradas como sinal da sua vitalidade. Pois é. Então, a verdade é que o português é falado no mundo todo. Somos cerca de 260 milhões de falantes. É a língua mais falada no hemisfério sul. E é uma língua que tem variedades geográficas, isto é, que varia consoante o sítio onde é falada. Varia não só na pronúncia, na forma como soa, mas também no vocabulário. E é fácil de entendermos isto. Quando iniciámos as nossas viagens, chegámos a locais onde, por exemplo, a vegetação, o clima, os animais eram diferentes daqueles que nós conhecíamos. As realidades eram diferentes e essas realidades enriqueceram o nosso vocabulário com palavras novas. Ouviste também aqui 3 exemplos de falantes de língua portuguesa noutros locais do globo. E esta variação, esta variedade geográfica, não é só uma realidade para a língua portuguesa falada, como nós fazemos aqui. É também uma realidade na língua gestual, porque quem comunica através da língua gestual sabe que a língua gestual de português europeu é diferente da língua gestual do português do Brasil, por exemplo. Vamos sistematizar aquilo que ouvimos no vídeo, depois deste breve esclarecimento. Então, graças aos descobrimentos e à influência das línguas nativas, há variedades geográficas do português espalhadas por todo o globo terrestre, na Europa, na América, na África, na Ásia e na Oceânia, naqueles países que ali temos, naqueles lugares que temos ali. E é graças a estas variedades geográficas que resultaram dos descobrimentos e da influência do contacto com outros povos que esta nossa língua tem grande difusão, é uma língua rica e é uma língua viva que cresce com os povos que a falam. E porque é uma língua global, o português é uma língua de negócios, de ciência, é uma língua que espelha identidades diferentes, que estabelece pontes, que promove a paz, foi-lhe dedicado pela primeira vez a nível mundial o dia 5 de maio. No último dia 5 de maio foi o primeiro dia da língua portuguesa a nível mundial. E nesse dia, surgiu um vídeo comemorativo que congrega os testemunhos de várias personalidades que falam o português. Exatamente, não são várias personalidades portuguesas, são personalidades de países diferentes que falam o português. Vamos começar, por acaso, com um português, Manuel Alegre, um poeta conhecido de Portugal. Vamos ouvi-lo. A língua portuguesa é uma língua de mar e de viagem. No Brasil e em África, as vogais cantam e dançam. Em Portugal, as consoantes assobiam. E é uma língua que é também um traço de união entre os povos que dela fizeram a sua fala e as suas literaturas. Uma intervenção tão curtinha e que nos diz tanto. Diz-nos
qual é o papel da língua portuguesa no mundo e como é que ela se espalhou, quando nos diz que é uma língua de mar e de viagem, como Virgílio Ferreira dizia, e que é o traço de união entre os povos. Mas Manuel Alegre não se fica por aqui e mostra-nos as diferenças em termos de sonoridade da nossa língua. E usa duas personificações muito expressivas. Repara, no Brasil e em África as vogais cantam e dançam. E em Portugal as consoantes assobiam. Muito expressivo, não concordas? Então vamos avançar agora para um poema de Sofia de Melbrenner, que nós já estudámos aqui Sofia, tanto na poesia como nos contos, e hoje trazemos um poema que ela dedicou a Helena Lanari, uma sua amiga brasileira. E repara que ao longo do poema, Sofia tenta usar expressões próprias do português do Brasil. Acompanha a leitura comigo. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total. Concretas como fruto, nítidas como pássaros, gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal. Pois é, Sofia fala-nos aqui da variante do Brasil, logo nos primeiros versos, o português do Brasil, onde as palavras recuperam a sua substância total, as palavras materializam-se, quase que ganham corpo, e graças a quê? A articulação plena e integral das vogais, que temos ali nos versos seguintes, a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. E usa também recursos expressivos, o mesmo recurso expressivo no mesmo verso duas vezes. Exatamente ali, concretas como fruto, as palavras, que ganham corpo como um fruto, são concretas, e nítidas como pássaros. Então, estamos perante a comparação. E ela exemplifica quando diz, no fim, que o coqueiro, dito como Helena Lanari fazia, ficava muito mais vegetal, ficava muito mais visual. Engraçado este poema, não é? Eu acho-lhe muita piada. Então, avançamos agora para uma canção. Uma canção, eu vou ter que minimizar aqui, uma canção de Gabriel o Pensador. Ouve com atenção. Gabriel o Pensador, vamos parar. Gabriel o Pensador canta-nos uma canção bem engraçada. É um rap, não é? Um rap que ele nos apresenta, chamado Linhas Tortas, e onde ele nos diz que por muitos problemas que tenha, que lhe possam tirar o sono, nada lhe tira a capacidade de sonhar. Nada lhe tira o sonho. E é por causa desse sonho que ele tem emoções e as expressa naquilo que escreve e diz. É por isso, por causa dessas emoções, desse sonho, dessa imaginação, que ele canta e compõe. E depois explica-nos onde é que isso começou. E tinha de ser aonde? Na aula de português, claro. É na aula de português que os alunos são espicaçados, que têm a sua imaginação espicaçada. E como é que a professora fazia? Dava um tema. E ele podia demorar a escolher, mas depois viajava. Achas que ele saía do sítio onde estava, fisicamente? Não. Ele evadia-se, como fazia Anne Frank da última vez, e, através da imaginação, fazia viagens, onde surgiam personagens que pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Isto é, que ganhavam vida. Então, ele depois explica mais à frente como é que aconteceu. A verdade é que ele acaba por descobrir que nasceu com um problema. E qual é esse problema? Gosta de escrever. Gosta de escrever e brinca com os verbos querer e ver dentro de escrever, como ele fez logo no princípio, quando faz aquele grafite. Ele gosta de escrever, de acreditar nas suas capacidades, de acreditar na sua imaginação, de ver, e até escreve poemas. E daqui partimos para percebermos quais são as características da variante do Brasil e compará-las um bocadinho com o português. Se reparaste, os brasileiros
não usam o tu. Não é? Quando se tratam por tu, quando se tratam de forma informal, usam o você. E a terceira pessoa do singular em registro informal, portanto. Por exemplo, o que foi que você fez? Não é? Vamos brincar aqui um bocadinho. Depois, a eliminação do artigo antes do determinante possessivo. Se te recordares, Sofia fez exatamente isso no poema. E temos um exemplo também. Ela pegou o meu texto, quando fala da professora que usou o texto dele para ler à turma toda. E a seguir, a colocação do pronome antes do verbo. Exatamente, o pronome no português do Brasil coloca-se antes do verbo. Alguns às vezes me tiram o sono. Mas não ficamos por aqui. Há outras mudanças, outras características relativamente ao português europeu. O uso do gerúndio. Esta não é uma diferença completa, porque no Brasil usa-se o gerúndio, o que você está fazendo, e aqui também, principalmente no Alentejo, o que andas fazendo, por exemplo. E depois, o vocabulário diferente, como eu te explicava, a realidade é diferente, há vocabulário diferente, há relações diferentes entre as pessoas e por isso, por exemplo, vai dormir moleque significa vai dormir miúdo. Ou, por exemplo, a expressão fiquei muito sem graça, fiquei envergonhado. Mas isto é tudo muito familiar para ti, até porque há muita presença do português no Brasil, do Brasil cá em Portugal. Vamos avançar agora para outro falante de português, mas agora um escritor moçambicano, que se chama Mia Couto. Também ele deu o seu testemunho nas comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Vamos ouvi-lo. Falo-vos de minha casa no momento em que todos estamos confinados num espaço que parece fechado, mas que tem janelas por onde entram vozes, recados e rumores de gente que parece estar longe. A língua que é nossa é uma dessas janelas por onde viajam amigos, culturas, tempos que inventam o futuro. Celebremos neste momento tão sombrio essa luz que faz com que cada um de nós possa ser outros, possa ser a humanidade inteira. Um abraço. Mia Couto, tal como Manel Alegre, é muito criativo. E para definir a nossa língua, usa a metáfora quando diz que a língua portuguesa é uma luz que converte cada um na humanidade inteira. Porquê? Porque nós, através da escrita, podemos dar voz aos outros, podemos representar toda a humanidade. E ele também nos diz que a janela que a língua portuguesa nos aproxima dos que parecem distantes. É exatamente isso que acontece quando, de repente, estamos num país estrangeiro e ouvimos falar português. E nos sentimos próximos daquelas pessoas. É o que acontece também quando comunicamos à distância com quem está longe de nós. E Mia Couto escreveu um conto sobre um menino que tinha o mesmo problema do Gabriel o Pensador. Lembras-te qual era o problema do Gabriel o Pensador? Era gostar de escrever. E este menino gostava de escrever e escrevia versos. O conto começa exatamente com estes versos desse menino. De que vale ter voz se só quando não falo é que me entendem? De que vale acordar se o que vivo é menos do que o que sonhei? São duas perguntas retóricas que nos deixam a pensar sobre a dificuldade de comunicação. Este menino considera que é melhor ficar calado ou escrever e que vive mais quando sonha do que quando está acordado. Vamos conhecer a sua história. Tudo corria sem mais. A oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Mas eis que começaram a aparecer pelos recantos da casa papéis rabiscados com versos. O filho confessou sem pestanejo, sem hesitar, a autoria do feito. São meus versos, sim. O pai logo sentenciara, portanto, deram uma ordem. Havia que tirar o miúdo da escola. Aquilo era coisa de estudos a mais, perigosos contágios, más companhias. Dona Serafina, que seria a mãe, defendeu o filho e os estudos. O pai, conformado, exigiu. Então, ele que fosse examinado. O médico que faça a revisão geral, parte mecânica, parte elétrica. Pois bem, estamos perante um conto que tem um número reduzido de personagens. O miúdo, o pai, a mãe e o médico que vai aparecer a seguir. E é muito engraçado ver como o pai se refere ao problema que ele acha que o filho tem e a solução que propõe. O pai, como já percebemos, deve ter ou trabalhar numa oficina.
e usa muito as palavras do campo lexical da oficina. Começa logo ali, a oficina, e depois, quando diz que ele tem de ir ao médico fazer a revisão geral, não é uma revisão como os médicos fazem, aquela em que ele está a pensar. É uma revisão da parte mecânica e da parte elétrica. Engraçado, não é? E vamos avançar. Queria tudo, o pai. Que se afinasse o sangue, calibrasse os pulmões e, sobretudo, lhe espreitassem o nível do óleo na figadeira. Houvesse que pagar por sobressalentes, não importava. O que urgia, o que era urgente, era pôr cobro àquela vergonha familiar. E neste primeiro parágrafo da segunda parte do conto, voltamos a ter o campo lexical da oficina. Reparem, afinar o sangue, calibrar os pulmões, espreitar o nível do óleo e até substituir peças por sobressalentes. Depois, passamos à parte em que o menino vai ao médico. Olhos baixos, o médico escutou tudo sem deixar de escrevinhar num papel. Aviava já a receita para poupança de tempo. Com enfado, aborrecido, o clínico se dirigiu ao menino. Dói-te alguma coisa? Dói-me a vida, doutor. O doutor suspendeu a escrita. A resposta, sem dúvida, o surpreendera. E aqui passamos daquele discurso engraçado do campo lexical da oficina para a subjetividade do discurso na resposta que o menino dá. Porque o médico, por descargo de consciência, resolveu perguntar o que é que lhe doía. Não lhe dói a cabeça, não lhe dói a barriga, dói-lhe a vida. Este menino sofre. Vamos continuar com a leitura. O médico voltou a erguer os olhos e a enfrentar o miúdo. E o que fazes quando te assaltam essas dores? O que melhor sei fazer, excelência. E o que é? É sonhar? Na semana seguinte, foram os últimos a ser atendidos. O médico sisudo taciturniou. O miúdo não teria, por acaso, mais versos? O menino não entendeu. Não continuas a escrever? Isto que faço não é escrever, doutor. Estou sim a viver. Tenho este pedaço de vida, disse apontando o novo caderninho quase a meio. Então, antes de falarmos daquelas palavras que estão destacadas a outra cor, eu quero sublinhar aqui a palavra taciturniou. Taciturno é alguém que está triste, aborrecido, às vezes até zangado com a vida. É um adjetivo, mas Mia Couto é especialista em criar novas palavras. E o que é que ele faz? Converteu este adjetivo num verbo. E nós percebemos a forma como o médico perguntou ao menino se ele tinha mais versos. E o menino responde-lhe que ele não escrevia. Ele, quando escrevia versos, não estava bem a escrever. Estava a viver. Isto é, ele vivia através da escrita. Ele refazia a sua realidade recorrendo à imaginação e à escrita. Vamos agora explorar o texto respondendo a algumas perguntas. Tem atenção. Explica por palavras tuas a frase "tudo corria sem mais". A oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo. É com esta frase que o nosso conto começa. E esta frase refere-se a quê? O que é este tudo? Era a forma como a família vivia, não é? E vivia como, afinal? Vivia sem sobressaltos. Mas vivia à vontade? Não, porque mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Aqui, a dificuldade de resposta a esta pergunta é tu explicares por palavras tuas. Tens que refazer a informação. E então podias responder como está ali. Esta frase refere-se ao modo como a família vivia. Tudo corria sem mais, não é? Sem sobressaltos, mas sem facilidades económicas, pois o que se ganhava na oficina mal dava para a comida, o pão, e para a escola do miúdo. Vamos avançar. Segunda pergunta. Indica o acontecimento que perturba a harmonia familiar. Então, que acontecimento foi este, afinal de contas? O que é que aconteceu? O que é que eles descobriram? Descobriram que o menino escrevia versos. E isto foi um choque, porque o que seria normal naquele contexto era que, eventualmente, o menino se dedicasse à mecânica e quisesse aprender o ofício do pai. Mas não, ele escrevia versos. Isto foi até considerado uma
vergonha familiar. Está ali uma sugestão de resposta. Os pais ficaram surpreendidos e até preocupados ao descobrirem que o menino escrevia versos. Era uma vergonha familiar. Até o levaram ao médico. Reparem bem. E continuamos. Como é que reagiu o pai e como é que reagiu a mãe? Vamos comparar as reações dos dois. Lembras-te? Pois é, o pai ficou em choque. O pai ficou em choque. Queria tirar o menino da escola. A culpa era da escola, dos estudos, das más influências. Ele estava contagiado. A mãe defendeu os estudos, pôs água na fervura e lá aceitou levar o menino ao médico. Portanto, uma resposta adequada seria, por exemplo, enquanto o pai culpava o estudo e as más companhias e até queria tirar o menino da escola, a mãe defendia que o menino não devia abandonar os estudos. Concordas com a mãe, não concordas? Pois é, os estudos nunca fizeram mal a ninguém. E este menino precisava da escola. Era uma forma até de se evadir da realidade que não o satisfazia. E vamos avançar para a última pergunta. Qual é o papel que a escrita desempenhava na vida do menino? Explica que papel era esse. Explicar por palavras tuas. Foi a última resposta do menino ao médico. Aquilo que ele escrevia não era escrever, era viver. Ele vivia através da escrita. Ele reinventava a sua realidade através da escrita, recorrendo à imaginação. Então, resposta possível, o menino vivia através da escrita, através do sonho e da imaginação. Ao sonhar, ao escrever versos, o menino reinventava a sua realidade. Pois bem, chegou a altura de te lançar um desafio. E, desta vez, eu sei que não referi o desafio da aula passada e este também não vai ser referido na próxima. Porquê? Porque aquilo que eu apelo aqui é à escrita de um texto muito pessoal, tal como quando te pedi para escreveres uma página do teu diário. Nessa altura, devias preocupar-te com a estrutura e depois dar aso ao teu coração e pôres no papel aquilo que te ia na alma. Aqui é quase parecido. É, no fundo, fazeres como um menino. Começaram a aparecer papéis rabiscados com versos pelos recantos da casa. E tu podes fazer como ele, escrever um poema que pudesses deixar pelos recantos da casa. Não precisamos de ser tão ambiciosos. Não precisa de ser um poema. Pode ser uma frase bonita. Pode ser um pensamento que tenha passado pela tua cabeça. Falo, pode ser que surpreendas o pessoal lá de casa. Ok? Então, vamos sistematizar a nossa aula. Terminámos a unidade de estar perto na distância. Hoje, a nossa pátria foi a língua portuguesa. Vimos qual é o lugar da língua portuguesa no mundo, as variantes geográficas do português, comparámos o português do Brasil com o português europeu, vimos e explorámos vídeos alusivos ao tema da aula e lemos e explorámos textos de autores de língua portuguesa. Não foi? Virgílio Ferreira, Pessoa, Sofia, Mia Couto. Espero que tenhas gostado da nossa aula. Até à próxima. Fica bem.